aí pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai falar sobre dos 13 clubes principais, 12, né? Não vou chamar dos 12 grandes do Brasil, que eu sou contra esse termo. Aliás, fica a dica de um vídeo que eu fiz já há um bom tempo, em que eu pergunto se o Flamengo é o maior clube brasileiro, né? Eu faço esse questionamento baseado na situação ali do final do ano passado, após a Libertadores e o Brasileiro, né? E ali eu coloco que esses que são originariamente o Clube dos 13, né? Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, mais o Bahia, e a tentativa recente de inserção do Atlético Paranaense nesse hall, né? Mas eu questiono que sejam de fato 12 grandes, faço ali um recorte no qual eu considero que 8 clubes brasileiros são os mais representativos e deixo 6 como os maiores e 4 como os gigantes, vai. Flamengo e os 3 de São Paulo. E o Santos e o Grêmio, os mais próximos, Inter, Vasco e Cruzeiro, por algumas oscilações, mas Inter acima de Vasco e de Cruzeiro hoje. E os outros 3, Galo, Fluminense e Botafogo, eu não vejo como, principalmente puxando a barra para cima, né? Se for olhar para todo o país, obviamente. Mas enfim, essa é uma opinião que eu tenho. Futuramente ainda posso fazer um vídeo mais elaborado a esse respeito. Mas então, de todo modo, pegando esses 13 clubes, do Clube dos 13, mas deixando o Bahia de fora, nada contra, mas até pelo contexto do Roberto Gomes Pedrosa, a gente já vai falar sobre isso, e da visão que se tem de fato que esses são os 12 maiores. Eu vou trabalhar dentre esses 12 clubes. Qual é o maior jejum? Ou eu podia já fazer de outra forma essa pergunta, questionando se o jejum do Corinthians, representado no final desse jejum representado nessa foto, 13 de outubro de 1977, se esse jejum do Corinthians é de fato maior e se esse jejum ele é um jejum de fato de títulos, né? Vou contextualizar para explicar todas essas coisas. Se você me perguntasse de antemão qual é o maior jejum dentre os clubes brasileiros, o maior jejum que já aconteceu, a primeira resposta que eu te daria é Atlético Mineiro, porque ele foi campeão brasileiro em 71 e seria campeão da Libertadores em 2013, ganharia a Recopa e também a Copa do Brasil em 2014, inclusive contra o Cruzeiro. Então, de 71 a 2013, que são os títulos de suma importância, eu diria que ele não ganhou nenhum outro título relevante nesse período. Ignoraria a importância dele ter ganhado N campeonatos mineiros aí, inclusive sequências de títulos bastante importantes. Ignoraria o fato de o Atlético Mineiro ter sido vice-campeão brasileiro invicto em 77, ter feito uma boa campanha em 78 no Libertadores, ter sido base, juntamente ao Flamengo e também ao São Paulo, da grande seleção de 82. Então eu teria que ignorar a história, né? Teria que ignorar que o Atlético Mineiro ganhou, acho que 2, 92 e 97, se não me engano, Copa Comebol, que é um torneio que aconteceu justamente de 92 a 99, ele foi minguando na reta final, mas vamos falar um pouquinho da Comebol. Teria que ignorar que ele ganhou esses 2, teria que ignorar, por mais que a gente, Série B, que ele foi campeão da Série B em 2005, em 2006, 2006 o Atlético foi campeão brasileiro da Série B, caiu em 2005, foi campeão em 2006, então eu teria que, como eu disse, jogar a história no lixo,
apenas em nome da minha concepção de que os torneios mais importantes são os válidos. É pensando nesse conceito que o Corinthians, esses 23 anos, entre o Paulista de 54 e o Paulista de 77, que é considerado o maior jejum, e o próprio Corinthians e os torcedores fazem toda a questão de enaltecer esse título, que tem uma tremenda importância, cuja comemoração é comparável, sim, a título da seleção brasileira na Copa. Não há exagero aqui, até pela comoção da mídia, mesmo aqueles que não falavam de futebol tiveram que falar, mesmo aqueles que, porventura, considerem o campeonato de São Paulo não tão importante, mas tiveram que falar. Há exemplo também do que aconteceu há 3 anos antes, quando o Corinthians perdeu a final de 74 para o Palmeiras, já há 20 anos sem o Paulista, a tragédia que foi só superada, obviamente, pelo Maracanaço. 2014 nem conta, né? Dizendo da expectativa frustrada, né? Então eram 120 mil pessoas que foram para casa em silêncio, total silêncio. Juca Kfouri tem um depoimento interessante que fala sobre essa derrota de 74, que você conseguia escutar perfeitamente as solas dos sapatos na rua, né? O pessoal andando do tamanho a tragédia. Os jogadores do Palmeiras dizem que não puderam comemorar aquele título porque temiam, enfim, para vocês terem um pouquinho da ideia do que representar. Mas vamos lá então numa remontada na história do futebol brasileiro, na sua organização, para nós entendermos o que significava Campeonato Paulista, o que não significava campeonatos nacionais e o que estava tentando significar os torneios que foram criados a tiro curto ali nesse período. Então, até 1950, eu considero o ano de 1950, como não havia nenhum torneio, nenhum campeonato, nenhuma disputa de fato entre clubes de estados diferentes que merecesse alguma relevância verdadeira. Até então nós tivemos vários campeonatos que aconteceram uma vez, num momento específico, que são relevantes desse ponto de vista, com tentativas iniciais, assim como a própria continentalmente falando. Então, o título do Vasco em 48, no Sul-Americano, tem essa importância. Em 56, o próprio Corinthians vence, não dividido, Copa do Atlântico, que era uma tentativa, se vocês verem no formato, tudo isso. Então, é um tempo em que havia tentativas. No território nacional, o ano de 1950 marca a Copa, mas marca o primeiro Rio-São Paulo de uma forma mais estruturada e com algum projeto. Nós tivemos em 33 uma disputa, em 40, acho que outra, 42 teve o Quinela de Ouro, que foi um torneio interessante, que reuniu Flamengo e Fluminense, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Mas até então, 50 é o ano em que começa a haver essa disputa. E essa disputa ela vai com grande relevância até o ano de 1965, todo ano acontecendo o torneio em São Paulo, eventualmente com 9 participantes, até 10, América do Rio, Portuguesa de São Paulo participavam, além dos 4 de cada estado. E era um torneio disputadíssimo, com um nível técnico alto, em período específico do calendário, Isso vai até 1959, quando acontece a Taça Brasil. Já falei no vídeo a respeito da Libertadores, da significância e importância dessa Taça Brasil. Por um lado, do porquê que eu não considero como campeonato brasileiro, por outro lado, da importância histórica e da relevância técnica deste campeonato. Então, a Taça Brasil é o primeiro
torneio mais ampliado. O Rio-São Paulo, como o próprio nome diz, se limitava a esses 2 estados. Mas o Rio-São Paulo segue acontecendo paralelamente, até porque a Taça Brasil só participavam os campeões estaduais. De modo que você teria, no mínimo, um Rio-São Paulo com 10 participantes, você teria 8 deles que não jogariam a Taça Brasil, certo? Só iriam os campeões. O Flamengo, por exemplo, nunca venceu a Taça Brasil, o Corinthians nunca participou da Taça Brasil, o São Paulo igualmente não. Então era um torneio de grande importância, mas que ele tinha um objetivo, que era a classificação para a Libertadores, e ele tinha um formato no qual Rio e São Paulo só entravam na semifinal. Enfim, o Rio-São Paulo chega ao momento de 1966, no qual a seleção brasileira tem a sua pior campanha de todos os tempos na Copa do Mundo, somada a um time que não foi bem montado, tampouco era um time, havia 4 seleções. Você tinha esse momento. Você tinha o fato de que, a exemplo do que aconteceram em 58, em 62, já vamos falar um pouquinho mais, a Copa do Mundo dava um pause no Brasil, futebolisticamente falando, desde já a preparação para a Copa do Mundo. Então não tinha mais as competições. E o Brasil também não participa da Libertadores de 66 e 66, né? Não participa. Então era um momento de um rebuliço, de uma falta de organização em que escancarou o pior momento do Brasil em termos de gerência. Houve outros momentos péssimos, haveria e ainda há, mas esse certamente foi o final lá do Vale, né, de 66. No Rio-São Paulo de 66, que aconteceu, nós tivemos 4 campeões: Corinthians, Vasco, Santos e Botafogo. Portanto, o Corinthians tem um título oficial, um título que tinha 16 anos de organização já acontecendo, título chancelado pela CBD e tal, mas que, francamente, pelo amor de Deus, você considerar um campeonato, um título, em que há 4 campeões, em que um tinha mais saldo de gols, um tinha mais vitórias, um no confronto direto ganharia se fosse o critério e tal, mas como não tinha nem o critério de desempate, né? Então, obviamente, todo corintiano deve mencionar esse título, mas não considerá-lo importante. Então, entre 54 Paulista e Paulista 77 são 23 anos. Então, já não é verdade por causa desse Rio-São Paulo, mas francamente. Também não é verdade pelo seguinte: na verdade, o Corinthians ficou 22 anos, 7 meses, 8 meses e 6 dias sem ser campeão paulista. Porque o título do quarto centenário aconteceu em 5 de fevereiro de 55, 6 de fevereiro de 55. Né? Portanto, houve esse período de diferença. Mas também não estou fazendo esse vídeo para contar essa balela aí. Nós vamos tentar entender o que era o futebol brasileiro, explicar que o Corinthians não ficou 23 anos sem ser campeão. Ele foi campeão de pelo menos... Ele foi campeão de 15 competições, 17, aliás, nesse tempo. Mas dentre essas 17, a gente descarta aí 15 delas, nem menciona muito. Para não dizer 15, 12 delas a gente rechaça, são amistosos, torneios de tiro curto, 2 dias, joguinhos assim, um jogo e uma semifinal, uma final, um dia depois do outro. Há 5 títulos relevantes, mas 2 deles, a Copa do Atlântico, que eu acabei de mencionar, e este Rio-São Paulo de 66, não tem um campeão. O Rio-São Paulo foi dividido e a Copa do Atlântico não teve uma decisão. Foi um torneio que estava bem organizado, mas que acabou não dando certo a final, que seria a final Corinthians e Boca Juniors. Tá? Inclusive, circulou na época da final do Corinthians e Boca, de 2012, fakes, né, corintianos dizendo que o Corinthians ganhou o primeiro jogo, que o Boca desistiu do segundo. Foi
perdeu por WO, então o Corinthians é campeão, e que querem que seja reconhecido como Sul-Americana ou como Mercosul e blá blá blá. Idiotice, né? Mentira, não aconteceu essa final, nenhum jogo. Oficialmente porque o Boca não tinha aquela data, e aí queriam que fosse uma decisão ida e volta, o Boca não quis e acabou que não aconteceu nada. Então ficou por isso mesmo. Mas seria um torneio bastante relevante. Porém, o Corinthians venceu outros 3 torneios. O terceiro colocado, deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Esse aqui, ó, vejam aí. Grandes jogos, Corinthians 2 versus 1 Palmeiras, decisão do torneio Laudo Natel de 1973, no dia 3 de março de 73. Descreve-se aí, o título era inclusive figurinha, né, do ping-pong, aquele chiclete famosíssimo, então tinha uma relevância. Na nota da Folha de São Paulo desse dia, diz assim que havia 37 mil pagantes no Morumbi, que o carnaval ia começar na sequência, isso era um sábado, então que se misturou a bateria do Corinthians com a do carnaval, a torcida corintiana, inclusive tirando sarro, 1, 2, 3, o Palmeiras é freguês, então tinha sim uma relevância. O Naldo Latel teve uma duração que foi 72 a 76, ele acontecia no período pré-campeonato paulista. Você tinha times do interior, times que não estavam no campeonato paulista de fato participando, então era um torneio com fase eliminatórias até que chegasse essa final. Corinthians vence o Palmeiras, havia ganhado do São Paulo, enfim, interessante. Mas também a gente pode considerá-lo, sem aumentar nem diminuir, como hoje estão os estaduais, no sentido de relevância pro calendário e de relevância técnica também. Hoje, o Campeonato Paulista, para citá-lo, seria o 5º campeonato mais importante que um time da primeira divisão paulista, um paulista da primeira divisão, disputa. Você tem o Campeonato Brasileiro, você tem a Copa do Brasil, vai ter ou a Libertadores ou a Sul-Americana, né? E, além disso, você tem as possibilidades de disputar torneios paralelamente, como a Recopa, enfim. Né? O Campeonato Paulista, então, é o 4º colocado, 5º conforme o ano. O menos importante de todos os que o time vai disputar. Mas isso não significa que 20 anos atrás, ou 30, 40 anos atrás, o Paulista tivesse esse tamanho que tem hoje. Muito pelo contrário. Arrisco dizer que até meados dos anos 70, o Campeonato Paulista era o maior campeonato nacional. Não estou nem dizendo que ele valia mais do que o brasileiro, claro que não, mas ele era tecnicamente, estruturadamente, o maior campeonato nacional. Até meados dos anos 80, quando acontece a Copa União, aquele momento lá, 86, 87, 88, Flamengo Sport, aquela loucurada toda, em que ali começa, e a importância desse título do Flamengo é relevante, não apenas na parte técnica, mas também para quebrar essa desconjuntura verdadeira que havia no futebol brasileiro até então. Você já estava quase no 20º ano de Campeonato Brasileiro e ainda não tinha uma coisa bem estruturada, é a partir dali que começa, e ao longo dos anos 90 o Campeonato Brasileiro vai cada vez mais importante, técnica e estruturadamente, até finalmente chegar aos pontos corridos de 2003. Então, eu colocaria assim os campeonatos nacionais. Rio-São Paulo, aí a Taça Brasil na sequência, derrubando o Rio-São Paulo tendo que se remoldar para Roberto Gomes Pedrosa, e enfraquecendo a Taça Brasil e vindo a unificação do Campeonato Brasileiro. Então você tem 3 momentos antes do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, do seu início até a Copa União, um segundo momento, da Copa União até os pontos corridos, um outro, e só então desde os pontos corridos a coisa bem estruturada, bem feitinha.
Não é clubismo que eu estou fazendo aqui, não é nada disso. Estou apenas dizendo que você nota uma evolução de estrutura e de técnica para que, sim, hoje o Campeonato Brasileiro mereça ter toda essa relevância, né? Dá até para a gente comparar hoje, se o campeonato ganhar Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, o que é mais difícil, o que é mais relevante para um time nacional. Esse é o ponto que o Campeonato Brasileiro está chegando. Entre a Copa União e os pontos corridos, certamente a Libertadores era maior. Antes da Copa União, até mesmo o Campeonato Estadual de São Paulo era maior. Tá? Então, esse é o ponto. Neste período, então nós estamos aí falando final dos anos 50, que é o jejum inicial do Corinthians, né? Meados dos anos 50, até metade final dos anos 70, nós temos toda essa estruturação, essas dificuldades. O Corinthians faz campanhas enormes nesse período, por exemplo, no Brasileiro de 67 e de 69, né? O que é hoje chamado Campeonato Brasileiro, o Roberto Gomes Pedrosa. O Corinthians chega nos quadrangulares finais de ambos. Em 69, inclusive, ele perde o título no último jogo, acho que é Corinthians e Cruzeiro, e Palmeiras e Botafogo, talvez eram esses 4. Eu sei que o Corinthians acabou realmente entregando na mão do rival esse título. 67, um pouco menos. Ele chegou perto, mas menos. 72, o Corinthians é eliminado na semifinal, um jogo absurdo, 1-0 para o Botafogo. Né? 76, aquela grande decisão contra o Internacional depois da invasão do Maracanã. Então, o Corinthians sempre esteve ali, no Campeonato Paulista também. Ele é vice em 57, vice em 62, 74, como eu disse. Então, era um time que padecia de problemas que até hoje acontecem, né? A diretoria influenciando negativamente de várias formas, a dificuldade de montar e principalmente de manter um time. Mas o Corinthians, ainda mais nesse período, reforçou a ideia da raça, a importância da torcida. É o período em que a torcida do Corinthians mais cresce, né? Para o torcedor de hoje em dia também isso é inimaginável, né? O teu time fica aí mais de 20 anos sem ganhar nada e a tua torcida só aumenta, né? Ao passo que você vê times aí que aumentaram significativamente a sua torcida somente com grandes conquistas, e a partir do momento que essas conquistas deixaram de ser frequentes, a torcida estabiliza, senão mesmo diminui, né? Então o Corinthians tem esse fenômeno importante, e aí também a própria torcida e o time vendem isso, né? Que é a torcida que tem um time, né? Um time que tem uma torcida. Tudo isso é legal, mas assim, a gente tem que tentar pensar de forma racional certas coisas também, né? Então, 2 torneios, esse seria o terceiro, mas outros 2 torneios fundamentais acontecem nesse contexto que eu mencionei para vocês, de tentativa de campeonato nacional, de pausa nos anos de Copa do Mundo, tá? E de relevância do futebol paulista de uma forma geral. Tentativas de campeonatos nacionais, relevância do futebol paulista e as pausas da Copa do Mundo. Esses 3 fatores são determinantes para que nós entendamos que o Corinthians não ficou 23 anos sem ser campeão, ele muito menos campeão de qualquer coisa, né? Ele ficou 23 anos sem ser campeão paulista, mas ele ficou 8, e depois 9, e depois, descontando o próprio Lauda-Natel, 6 anos sem ser campeão. Segundo título mais importante do Corinthians nesse período é o Torneio do Povo de 1971. 71, reparem bem, ano em que o Campeonato Brasileiro se torna oficial com esse nome, com esse propósito. Vamos fazer, então, vai ter 20 clubes, vai ter acesso e descenso, vai ter esses times aqui que vão participar, CBD, então tudo do que se tinha, o melhor momento de estruturação é esse. Neste mesmo ano, antes, com uma forma de um torneio
populista, digamos assim, porque inclusive ele era chamado de Taça Emílio Garrastazu Médici, né? Reúne-se então Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo. Reparem que são justamente os times que pertenciam ao Roberto Gomes Pedrosa, um de cada estado, com o seguinte critério: os times com as maiores torcidas nesses 4 estados. Sim, o Inter tinha mais torcida do que o Grêmio nessa época aí. Reúne-se esses 4 times, ida e volta, né? Pontos corridos do campeão. Foi sendo feitos os jogos de modo que coincidiu que na última rodada seria Corinthians e Internacional, os 2 times com chance de título. Acho que até o Inter seria campeão caso empatasse. O Corinthians precisaria vencer. O jogo acontece no Mineirão, para vocês terem ideia, né, da circulação. Mineirão, não vou dizer lotado, mas bastante cheio, com a presença do presidente, entidades e tudo mais. Conta-se que o Corinthians ficou 4 horas para ser campeão e 15 minutos comemorando. 4 horas para ser campeão, eu acredito que teve Atlético Mineiro e Flamengo antes, já um jogo que era para cumprir tabela, e daí o Corinthians joga e é campeão. Gol do Rivelino, inclusive, fala-se na capa da Folha de São Paulo, tá? No dia posterior, dia 20 de fevereiro de 71. Corinthians, a taça fica com o Corinthians, ou o Corinthians o primeiro torneio, alguma coisa assim, e fala, né, que foi uma grande festa no vestiário e tudo mais. Então você tinha um valor técnico relativamente bom, porque eram apenas 4 times, mas eram 4 times bastante representativos, né? O critério foi esse. Tinha alguma comoção nacional, tanto das entidades quanto das torcidas, e o Corinthians é que foi campeão. No ano seguinte, o Flamengo vence e o Coritiba vence em 73. Sim, em 72 adicionou-se o Bahia, em 73 adicionou-se o Coritiba. Até um dirigente do Coritiba disse que queria mandar para a CBF para ser reconhecido o Torneio do Povo como Copa do Brasil, né? Então, você veja, um torneio que para o Coritiba é a sua segunda maior conquista, apenas abaixo do Campeonato Brasileiro, a ponto deles quererem que tenha esse reconhecimento e de colocarem no hino, né? Coritiba é o campeão do povo, né? É por conta disso. Então, isso não tem nenhuma relevância, mas para o Corinthians, é claro que para o Coxa é o segundo maior título, para o Corinthians não é um título desta relevância, qual não é para o Flamengo também, campeão de 72. Mas, vejam, é um torneio que aconteceu apenas 3 edições, já ouvi essa crítica. 3 edições apenas, então não vale. Bom, 3 edições teve a Copa dos Campeões estaduais, que o Palmeiras, né, fala tanto como título nacional. 4 edições é o que teve a Copa Mercosul, né? Ela teve 4 edições. Nós tivemos vários outros torneios que haviam tido apenas uma edição e que nem por isso são descartados. O São Paulo fala que é campeão paulista de 2002, mas é um super campeonato paulista, um torneio que aconteceu de uma forma bem bizarra somente naquele ano. O Rio-São Paulo teve sua reedição depois de quase 30 anos, em 93, e de 97 a 2001 ele aconteceu com alguma regularidade. Todos foram campeões, então 5 edições ali. Em 2002 houve a Liga Rio-São Paulo, que só aconteceu naquele ano, e o Corinthians foi campeão, mas se você olhar, o critério técnico ali era inclusive maior do que os estaduais já. Então o Corinthians foi o primeiro campeão da Supercopa do Brasil em 91, que só voltou a acontecer agora com o Flamengo, né, contra o Atlético Paranaense, portanto não tem relevância também. E entre outros, como eu disse, a Copa Conmebol de 92 a 99, a Mercosul que já mencionei. Tivemos aquela Supercopa da Libertadores de 89 a 97, 8 edições, quer dizer, todos com 8, 6, 5, 4 edições, e ninguém rechaça esses títulos como se não tivessem acontecido, né?
todo modo, o Corinthians ganhou um título ainda mais importante do que este nesse período, que é a Taça Estado de São Paulo de 1962. Esse eu preciso contextualizar bem para vocês, como eu já havia mencionado. Ano de Copa do Mundo era ano que para tudo, como diz o João Kleber, né? Em 58, por exemplo, o Corinthians joga o torneio de Brasília. Corinthians, Atlético Goianiense, Círio de Goiás e o próprio Goiás, se eu não me engano. Ou um outro clube de Goiás. Acho que eram esses 4. É campeão. Não é esse o título que o Corinthians ganhou, que eu acho que deva ser mencionado, mas é um dos títulos que estão ali. Só que ele aconteceu justamente porque não tinha como ter competição e aí investiu-se nos amistosos. Os interestaduais começaram a ganhar alguma... porque em vez de ficar só aqui, não vamos jogar fora e tal. Em 65, o Corinthians é campeão do Pentagonal do Recife, Corinthians, São Paulo, Sport, Santa Cruz e Náutico. 67 ganha o Triangular de Goiás. Teve aqueles internacionais em 66, campeão da Copa do Turim. Mesmo em 69, campeão da Paulo V, quer dizer, enfrentou Juventus, enfrentou Inter de Milão, daí enfrenta Barcelona. Não acho que isso deva ser, vamos reconhecer X, Y, mas o Corinthians estava lá participando, né, todo o tempo. Mas a Taça Estado de São Paulo de 62 merece sim esse respeito. Não acho que deva dizer Campeonato Paulista de 62, embora o Palmeiras é campeão do Paulista Extra de 36, eu acho que deva ser reconhecido como Campeonato Paulista, porque tem a ver com todo esse período bizarro, ali no caso até a Olimpíada, né? Então eu acho que deve ser reconhecido como um título paulista, porque ele era praticamente igual, aconteceu 2 vezes. E o Flamengo, em 79, tem o Campeonato Carioca, por uma ocasião, também campeão carioca 2 vezes, se você olhar lá. É diferente de dizer que o Palmeiras é campeão brasileiro 2 vezes em 67, né? Não, o Palmeiras não é campeão brasileiro 2 vezes em 67, ele não é campeão brasileiro nenhuma vez em 67, mas ele ganhou o Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil. Então, se, por exemplo, tivesse mudado a Taça Brasil para a Copa do Brasil, até seria menos polêmico, creio eu, né? Mas é diferente porque, de fato, foram 2 campeonatos que aconteceram no ano e com a pretensão de serem um segundo campeonato paulista. Extra e Campeonato Carioca teve um nome disso. E em 62, Copa do Mundo, né? Então para tudo, acontecem 2 torneios importantes, pilotos, né, que não tiveram sua continuidade sequencial, mas tiveram outras edições posteriormente. Aqui no sul do país aconteceu o Campeonato Sul Brasileiro, do qual participaram o campeão e vice dos 3 estados do sul, no ano anterior, em 61, o campeão e vice participaram desse torneio. Teve um formatinho legal, 2 grupos separados, aí acho que cada um se enfrentava 2 vezes, e os vencedores dos grupos fazendo uma final. Salvo engano, era esse o regulamento. Grêmio campeão. Tem até a imagem. Deixa eu ver se está aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Vou colocar esse vídeo depois para vocês verem, do amigo ali. Mas não. Aqui, ó. Acho que sim. Vou achar aqui. Ó. Grêmio. Revista do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Primeiro Campeonato Sul Brasileiro. 1962, campeão invicto. É uma glória do Grêmio, né? A exemplo do que eu falo do Corinthians, eu creio que mesmo deve ser colocado para o Grêmio, que esse título deveria ser pelo menos mencionado e respeitado, e às vezes até o próprio gremista e o próprio corintiano não respeitam, não colocam lá, mas enfim, esse é o fato. E acontece no mesmo ano em que ocorre a Taça Estado de São Paulo. A Taça Estado de São Paulo, com essa alcunha, a primeira Taça Estado de São Paulo, acontece no ano de 1962. Participaram 32 times de todo das séries A e B, né, do Paulista.
formatos como é da Copa do Brasil, foi afunilando. O Corinthians elimina, por exemplo, São Paulo nesse período, elimina Portuguesa Santista, São Paulo, Ferroviária e a final com o Santos, né? Vence o Santos no primeiro jogo por 3-1 e no final empata. Esse aqui, por exemplo, é o estado de São Paulo. O Corinthians ganha a taça com fibra e revive 54, que é o título anterior. Outra matéria subjacente diz: Corinthians, pouco êxito em 8 anos. De modo que você percebe que esse título está sendo reconhecido e falado, poxa, nos últimos 8 anos não ganhou grande coisa, então esse título é um marco novo. Só que como continua sem ganhar o Paulista, e o tamanho do Paulista e essas bizarrices nacionais, o Paulista sempre lá em cima, parece que a história foi deixando isso para baixo. Nesse próprio texto diz, por exemplo, que o Corinthians vai para a Vila Belmiro, partem 35 ônibus de torcedores corintianos. Conta-se que daí do retorno do título é feita uma super recepção com escola de samba lá na Fazendinha, Alfredo Chic, muita comemoração. Por exemplo, a Revista do Esporte, né? Revista do Esporte, Grafa, né? Revista do Esporte de 15 de dezembro de 62, era um anuário, descreve da seguinte forma: o Corinthians é o maior, dizem os números. Então, até 62, somados os paulistas, os de São Paulo, etc., o Corinthians era o mais importante em termos de conquistas aí do estado. Diz assim: outra façanha da qual o Corinthians muito se orgulha é a de ter conquistado a Taça Estado de São Paulo, certame realizado este ano nos moldes dos grandes torneios realizados em gramados europeus. O título e o troféu muito envaidecem os mosqueteiros. Então eram 15 campeonatos paulistas, 3 Rio São Paulo, alguns torneios internacionais importantes, e esse aí como uma das grandes conquistas do Corinthians, né? Em 62, o Corinthians é vice-campeão paulista nesse ano exato. Então, primeira resposta para esse vídeo não é do Corinthians, o grande jejum. Eu não estou aqui sendo clubista no sentido de reconheçam que esse título é o mais importante e blá blá blá, mas não. O contexto histórico, a exemplo do Campeonato do Flamengo em 79, Carioca e Palmeiras em 36, o contexto histórico que mostra que houve uma segunda competição com um projeto importante que acabou não acontecendo na sequência. Há uma segunda Taça Estado de São Paulo muito relevante, de 1973, na qual a Portuguesa é campeã sobre o Palmeiras. E pergunte a todo torcedor da Lusa o que eles consideram dessa Taça Estado de São Paulo. Foi praticamente igual o modelo. Se eles não a consideram uma das maiores conquistas deles ao lado do Rio São Paulo de 52 e 55, né? Acho que são as 3 maiores conquistas da Lusa. Porque daí tem aquele Paulista de 73, com aquela contagem bizarra dos pênaltis, né? E aí outras grandes campanhas na qual a Portuguesa quase ganhou, né? 75, Paulista, o Brasileiro de 96 principalmente, né? Então é isso, para o Coritiba e para a Portuguesa, esses títulos que o Corinthians e consideram a respeito do Corinthians como nada, para esses outros times é top 3 da história deles. Então, talvez fosse uma questão de nós tentarmos ver com um contexto melhor, mais respeitoso à época e entender a relevância que esses títulos sim tiveram quando aconteceram, né? Mas ainda assim o vídeo não termina. Eu questiono justamente esse jejum. Então, o do Corinthians não é o maior. Há outros 2 jejuns que são muito celebrados também por suas torcidas e evocados e elevados. Um é o do Botafogo, 21 anos, e do Palmeiras, 17 anos. Né? O Palmeiras até está aqui, né? Não sei se eu coloquei aqui a folha, né? 1993, Palmeiras bate o Corinthians e quebra o jejum de quase 17 anos, isso da época.
E o palmeirense considera esse o grande título, assim como o corintiano de 77 e o botafoguense de 89. Do Botafogo é curioso que justamente não são 21 anos, são 20, porque ele é campeão em outubro de 69 da Taça Brasil. Então esse jejum do Botafogo também se refere ao Campeonato Carioca. Por mais que você diga que a Taça Brasil aconteceu final em 4 de outubro de 69, mas era de 68, de fato eles estão mirando 21 anos do Campeonato Carioca. E o Palmeiras é relativo ao Paulista mesmo. O que há de diferente nesses dois aí, em comparação do Corinthians? De fato, o Palmeiras nem o Botafogo ganharam nenhum torneio representativo nesses jejuns. Não estou falando que o do Corinthians é melhor do que os que o Palmeiras ganhou. Não, o Palmeiras, de fato, só ganhou títulos iguais àqueles que eu falei do Corinthians que a gente deve descartar. Daqueles 17 títulos do Corinthians, eu disse que nós devemos descartar de primeira 12 deles, e os que o Palmeiras ganhou, eventualmente, nesse período, que foi bem menos do que 12, são somente desse estilo. Torneio com 2, 3 clubes, 4 clubes, 2 partidas, amistoso. Tá? E o Botafogo igualmente. Mas, de todo modo, não é nem o do Botafogo, 21 ou 20, né? 20 anos, vamos considerar, Taça Brasil de 69, até o Carioca de 89, nem o do Palmeiras, por consequência, de 17 anos. Falando nisso, só para fazer mais uma contextualização, lembram desse momento aqui? Eduardo Sacha, Inter, faz o gol lá e aí faz essa dancinha. Os mais atentos, melhor avisados, lembram que ele fez essa valsinha, essa dancinha, relativo ao Grêmio estar debutando 15 anos, né? Valsa de 15 anos, sem título, sem ganhar nada. Que referência seria essa? Copa do Brasil de 2001, nós estávamos no ano de 2016. Portanto, eram 15 anos sem ganhar nada. Né? Não é verdade, porque nós sabemos que o Grêmio teve aquela batalha dos aflitos, campeão da Série B de 2005, além de ter ganhado uns 3 ou 4, se não mais, campeonatos gaúchos nesse entretempo. Campeonato Gaúcho de 2006, 2007, acho que 2010 talvez, ganhou, né? Gaúchos e a Série B. Lembro-me também muito bem, esse é o livro que os botafoguenses fazem. Palmeirense, corintiano e botafoguense exaltam esses jejuns deles, seja em literatura, em cinema, tudo mais. Então fazem questão de ficar ali, remontando. Mas cadê o do Bahia? Vamos achar aqui só um pouquinho. Aqui, ó. 10. Esse aqui é os torcedores do Vitória, né, como vocês podem perceber, lá no Barradão, levaram esse 10 com as cores do Bahia e cantou-se parabéns, tudo mais. Isso era 2011. Parabéns e 10 o quê? 10 anos que o Bahia não ganhava, o Campeonato Baiano. Mas o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste de 2002. Portanto, eram 9 anos. Mas veja que o Campeonato Estadual aqui na Bahia tinha uma relevância tão gigantesca a ponto de um torneio certamente técnica e historicamente mais importante do que o Campeonato Estadual deles, a Copa do Nordeste, a ponto de eles tirarem sarro do Bahia não ganhar há 10 anos o Baiano. Mesma coisa aconteceu no estado do Paraná. Eu me lembro muito bem, em 99, Curitiba já não era campeão paranense há 10 anos e falava-se nisso com um jejum gigantesco, porque afinal são 3 times, né? E falava-se como uma vergonha que o Coxa tinha que ganhar e não sei quem denúncia de compra, porque 10 anos, o Coxa acabou sendo campeão paranense naquele ano. Mas 2 anos antes, o Coxa vencera o Festival Brasileiro de Futebol, do qual participaram o Corinthians, o São Paulo
e o Botafogo, inclusive, foi o vice-campeão. Vejam como foi a comemoração e a presença da torcida Coxa Branca naquele dia. Da Glória, festa para Edilson, o herói do jogo. Festa no alto da Glória, festa contra a defesa e garante o título para o Curitiba. Estádio lotado, né? Invasão de campo para comemorar esse título. Mas 2 anos depois, no Paranaense, era como se não existisse isso, e sim, era o jejum do Paranaense. Então, você veja, para o Baiano e para o Coxa, o estadual era mais importante do que torneios. Nesse caso, sim, um torneio amistoso, mas que teve sua relevância. E no caso do Bahia, não. Um torneio oficial, nordeste, menos importante do que os seus respectivos estaduais. Em contrapartida, no Grêmio, a gozação era de não ter nenhum título relevante, título de amplitude, apesar de ter ganhado os estaduais, eventualmente contra o maior rival. Mas aí nós vamos chegando a qual seja o afunilamento para nós falarmos do maior jejum do futebol brasileiro. Tem esse jejum aqui, 22 anos sem título no Paulistão. Em 2006, o Santos é campeão paulista após 22 anos com o Segrafa, que havia vencido em 1984 contra o Corinthians. Mas sem título no Paulista, bem claro. 2 anos antes, o Santos já havia sido campeão brasileiro, né? E 4 anos antes havia sido campeão brasileiro também contra o próprio Corinthians. Lá, naquele dia, naquele momento, falava-se do jejum de 18 anos do Santos sem grandes conquistas. 18 anos de fila e tudo mais. Então era o Campeonato Paulista de 84 para o Brasileiro de 2002, o título relevante. Em 2001, o Santos é eliminado pelo Corinthians na semifinal aos 48 do segundo tempo, então já falava-se do jejum, né? 2000 havia perdido a final para o São Paulo, então realmente a coisa estava pegando nesse sentido para o Santos. Mas em 97 ele foi campeão do torneio Rio-São Paulo, que eu comparei aí ao Laudo Natel ou a outros torneios desse tiro curto. Então o Santos foi campeão em 97, mas era um torneio menor. Porém em 98 ele foi campeão da Copa Conmebol contra o Rosário Central lá na Argentina, um torneio oficial, torneio que estava então na sua 7ª edição, um torneio que conta pontos para ranking e tudo mais. Tecnicamente já estava para baixo, mas era oficial e tinha toda a sequência. Portanto, não há sentido nenhum em quem tenta eliminar esse título do Santos da história, querendo colocar 18 anos sem conquistas importantes. Aqui é 22 anos sem título no Paulista. Mas a resposta é sim, Santos. Tá? A resposta para essa dúvida é Santos. Santos é fundado no dia 12 de abril de 1912, ou 14 de abril de 1912. 14 de abril de 1912. Exato. E o Santos, ele vence o seu primeiro título paulista no dia 17 de novembro de 1935. Portanto, você tem, entre a sua fundação, seu início, aí o seu primeiro título, o total de 23 anos, 7 meses e 3 dias. Portanto, 1 ano a mais do que o total do Corinthians sem vencer. Né? E na sequência de quando o Santos conquista esse título, ele só vai conquistar o título de 1955. Inclusive, há a dúvida se esse título de 35 ele não era disputado meio que paralelamente, eram 2 campeonatos paulistas, portanto o Santos ainda, uma visão mais rigorosa, você pode dizer que o Santos ficou 43 anos sem ganhar nada, desde sua fundação até o título paulista de 55. De todo modo, esse título ele vem após quase 24 anos e o segundo acontece 20 anos depois. Então você tem um período de 43 anos com apenas um título relevante. Certamente este é o maior jejum brasileiro e o próprio Santos, entre 73, que é campeão paulista, até 2002, ele tem um período de 73 até 2001, 74 a 2001, no qual ele vence 2 campeonatos paulistas, 78
e 84, o Rio-São Paulo de 97 e o Copa Comembol de 98. Portanto, são aí quase 40 anos com apenas 4 títulos relevantes. De modo que o Santos ele vai ficar abaixo, né? Como eu já mencionei isso naquele vídeo do Flamengo lá, deixar na sugestão. É esse o grande ponto crucial de que o Santos, por mais que tenha tido as maiores glórias dentre todos os times brasileiros e tenha revelado o maior jogador de todos os tempos, é esse ponto em que há como se fosse aquele no eletrocardiograma, né? Faz assim, daí sobe e desce novamente violentamente e vai se mantendo assim com certos picos. É que por isso que o Santos ele fica, a meu ver, abaixo no contexto geral do Flamengo, dos 3 gigantes paulistas, e briga ali com o Grêmio, a meu ver, até mesmo uma disputa que dá para ser favorável um ao outro, mas ele fica abaixo desses aí, por mais que tenha tido as maiores conquistas. Esses jejuns, se não totalmente, mas bastante significativos, verdadeiros períodos sem grandes conquistas e sem continuidade de conquistas que colocam o Santos abaixo desses aí, na minha visão. De todo modo, o maior jejum dentre os 12 clubes principais do Brasil é de fato o do Santos, que ficou quase 24 anos sem ser campeão de absolutamente nada. Ganhou aquelas taças Cidade de São Paulo, em que o terceiro, o segundo e o primeiro do Campeonato Paulista do ano anterior faziam um amistoso pré. Né? Então essa é a resposta para o vídeo. O Corinthians não ficou 23 anos sem ser campeão e, portanto, consequentemente, não é o maior jejum dentre os principais clubes do Brasil. Beleza? Um abraço.